Graça e paz, igreja. Amém? Essa semana eu vou ter 2 desafios distintos. No sábado à noite, poder participar, na quinta-feira, dia 17, já penso que é sábado, né? Dia 17 vou estar na igreja Nova Terra, aqui embaixo na Anne Frank, compartilhando com os irmãos ali da igreja Nova Terra, eu acho. E se você quiser acompanhar, venha junto para orar, abençoar, ter comunhão com o povo. Alguns jovens vão vir juntos, fazer o louvor lá. Eles estão com um processo de 7 dias de oração, entregando o ano deles ao Senhor. E no sábado, à tarde, o pastor Werner, o pastor Marcos, se estiver por aqui, nós vamos ter um desafio de falar em dialeto para um grupo de bolivianos e que se converteram na Bolívia, são do contexto menonita, bem tradicionais, e eles se converteram, foram excluídos da comunidade e agora estão abrindo lá, e o pastor Arno Paulo está abrindo um trabalho lá. Ele já foi ano passado, evangeliza lá por 2 semanas, e agora ele vai trazer 10 pessoas de lá para cá. Eles querem iniciar uma igreja lá, e em maio ele quer que a gente vá com eles lá pregar no alemão, no dialeto em alemão. A gente falava isso quando era piá. Hoje em dia eu sei algumas coisas, mas Deus vai abençoar no sábado, vamos falar lá com eles em dialeto. Por favor, ore por nós. A gente vai rir bastante porque é bem diferente o jeitão de falar, né? Muito bem. Nós estamos na declaração desse ano como o ano do andar no Espírito, e o nosso texto-chave é esse aqui: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos ler juntos? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então você, como nós conversamos no domingo passado, que teve essa experiência de nascer da parte de Deus, de ter o novo nascimento, ou ter esse nascimento que vem da parte de Deus, nascer por uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida, e você respondeu com fé. Nós nascemos de Deus e recebemos no nosso espírito o Espírito de Deus, e por causa disso nos tornamos filhos de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Então nós celebramos isso, e quando nós conversamos com pessoas, nós queremos que elas tenham essa experiência desse nascer de Deus, dessa intervenção sobrenatural, e de se tornarem, saírem só da condição de criaturas, se tornarem filhos de Deus, uma nova criatura. Não sei se você sabe, mas você que nasceu de Deus, você é uma nova criação. Não havia isso antes de Jesus. Só aconteceu depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, a palavra foi pregada e as pessoas começaram a nascer de novo, uma nova criatura. Adão e Eva não experimentaram o que você experimenta em Cristo Jesus, o nascer da parte de Deus. E se você não experimentou isso pessoalmente, você pode experimentar isso hoje ainda, na sua vida, ao crer em Jesus e a confessá-lo como Senhor em sua vida. E hoje eu queria dar um passo adiante nesse entendimento do andar no Espírito, baseado a partir desse texto de 1 Coríntios 12, versículo 13, quando diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém, queridos? Então, quando nós nascemos de Deus e recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, ele nos vivifica no nosso espírito e faz habitação em nós, ele habita em nós. Às vezes eu ouço uma oração assim: Espírito Santo, vem. Da onde? Uma vez eu repreendi uma pessoa que ela me disse assim:
Não, a gente tem que ter aquele louvor e ficar fazendo aquela oração para o Espírito baixar. Isso. Não é assim. Aonde que o Espírito Santo habita? Ele habita em nós. E quando nós queremos ter esse relacionamento e reconhecer a manifestação, eu sei que a pessoa está pedindo a manifestação do Espírito, é agradecer, obrigado Espírito Santo por habitar em mim, e dizer, falar com Ele, seja livre para se manifestar na minha vida, e aí Ele se manifesta, seja presente sobre a minha vida, né? E hoje quando nós falamos sobre, eu quero falar sobre o batismo no Espírito Santo. A palavra batismo significa uma imersão, mas não só um mergulhar. A imersão significa como que um condimento. Esses dias falei dos picles que a pastora Karen faz, né? E o que ela pega o pepino? Ela pega o pepino e corta ele e coloca ele em condimentos e deixa ele ali dentro. E o que acontece com aqueles pepinos? Eles viram picles. Acho que é isso, não sei. Mais ou menos por aí. Isso é batismo. Quando você mergulha e a sua natureza é transformada. Quando você recebe Jesus, nasce de Deus, e você o reconhece como Senhor na sua vida, toma para si o presente da salvação. Você nasceu de novo. E agora o Espírito Santo, Ele quer fazer a sua manifestação na sua alma, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu querer. E nessa hora entra o batismo no Espírito Santo. É um passo seguinte da sua vida sendo tomado pelo Espírito Santo. Alguns experimentam isso num só ato, num só momento. Normalmente, na minha experiência, acontece em 2 momentos. O nascer de Deus e o batismo no Espírito Santo, pelo que eu tenho observado e por própria experiência na minha vida. Então, o batismo no Espírito Santo é uma imersão da nossa alma na presença de Deus por meio do Espírito Santo, e a natureza de Deus agora começa a manifestar-se na minha alma. A natureza de Deus, mexe com os meus pensamentos, mexe com os meus sentimentos, mexe com as minhas vontades, e agora eu começo a ser transformado, e é um processo que começa a acontecer na minha vida quando eu mergulho no batismo do Espírito Santo. E o batismo do arrependimento parece que ele está casado com esse batismo no Espírito Santo, porque o batismo nas águas, quando nós falamos de imergir na água, ele traz essa verdade e manifesta essa verdade. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo, nasci de novo, e agora rendo a minha vontade, eu rendo os meus pensamentos e mergulho em Deus. E nesse momento, quando eu saio, nós vamos ver em Jesus o exemplo maior, que é o exemplo de Jesus. Ao sair das águas, o Espírito Santo se apodera dele e ele sai cheio do Espírito Santo, daquela situação. Então, o batismo no Espírito Santo tem essa característica. E, normalmente, você sabe o dia e a hora em que você experimentou isso na sua vida. O momento em que você imergiu na presença de Deus e você foi tocado pelo Espírito Santo de forma sobrenatural. E podemos quase dizer que um canal se abre do nosso espírito para ministrar a nossa alma quando acontece o batismo do Espírito Santo. Aquilo que eu recebi a carga, toda a informação genética do meu Pai Celeste, toda a manifestação do poder de Deus no meu espírito, agora encontra um caminho para a minha alma, que vai encontrar um caminho para o meu corpo. E aí há um terceiro momento, onde existe uma manifestação de poder, que o nosso corpo é tocado. Mas um outro dia falamos sobre isso. Então, quando nós olhamos para o exemplo do Senhor Jesus, como nosso exemplo maior, nós vamos encontrar ele indo um dia em direção a João Batista. E ele se encontra com João Batista,
E João Batista diz para ele, mas alguma coisa não está certo aqui. O Senhor que devia de me batizar nas águas. Segura um pouquinho aqui esse texto. O Senhor é que tinha que me batizar nas águas. E Jesus fala algo singular para João. Ele diz para João assim: importa que toda a justiça se cumpra. E ele, nos seus 30 anos por ali, ele entendeu o batismo, ele sabia que o batismo nas águas era uma experiência que ele precisava tomar para se identificar com você e comigo. Onde ele mergulharia agora nas águas, como uma postura de arrependimento, de mudar o governo da sua vida, da minha e da sua, ele se identificando com a nossa situação e dizendo, é assim que um filho de Deus age. Ele nasceu do Espírito, como nós vimos na semana passada, e agora ele mergulhou nas águas, e quando ele sai das águas, algo interessante acontece. Daí veja esse texto lá de Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. E já na sequência, quando o Senhor Jesus ele sai das águas, e ele é então guiado pelo Espírito Santo, já no próximo momento, em Lucas 4, 1, da sequência da história, ali tem um intervalo de genealogia, e aí entra a sequência. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, em seu batismo nas águas do Senhor Jesus, a sua identidade como filho é confirmada pelo Pai Celeste, pela voz audível. O Pai Celeste falou 3 vezes sobre a vida de Jesus nos Evangelhos. Em 3 momentos. Esse foi o primeiro momento em que o Pai testifica, e algumas pessoas ouviram e outras acharam que eram somente um trovão. E quando você cresce no discernimento, o trovão, ele é uma das maneiras que Deus fala. E quem discerne a voz do trovão, discerne também a voz de Deus. Mas esse é outro assunto ainda, né? Isso é assunto que os profetas gostam de falar, né? E Deus fala para ele: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, assim, o Espírito Santo vem sobre ele, e ele é cheio do Espírito Santo. E ele experimenta uma coisa distinta, depois de ele ser cheio do Espírito Santo. Como diz esse texto ali, ele foi cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo o guiou para o deserto. O Espírito Santo conduziu ele em sua caminhada. E quando nós vamos ler um pouquinho mais adiante, uma das marcas do batismo do Espírito Santo é que um filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Se você tem o testemunho do Espírito Santo, nascido de Deus, e é batizado no Espírito Santo, é natural que o Espírito Santo te guia. A questão é só se eu estou percebendo ou não, mas ele te guia. Ele está lhe conduzindo, e é uma questão muitas vezes mais da nossa caminhada de confiança em relação ao Espírito Santo. Quando você olha, por exemplo, dos apóstolos, você vai encontrar que eles pessoalmente tiveram a experiência deles, como estava mencionando, do Senhor Jesus soprar sobre ele o Espírito Santo lá em João, e Jesus disse para eles: receba o Espírito Santo. No meu discernimento, eles naquele momento nasceram de novo. E aí Jesus fala com eles e diz para eles ali em Atos 1:5 o seguinte: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. 10 dias. Então Jesus dá a palavra para eles, que eles iriam ser batizados no Espírito Santo, e logo em seguida, nesse contexto, no versículo 18, ele diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como nós conversamos em dezembro, o contexto da pergunta dos discípulos era aqui quando que o Senhor Jesus iria estabelecer o reino de Deus. Essa era a pergunta deles. E Jesus respondeu, isso não é o tempo, quando isso vai acontecer, não é dado a vocês e nem a mim. Isso é reservado ao nosso Pai Celeste. Mas o reino de Deus, ele se manifesta na vida de um filho de uma forma assim extraordinária no batismo do Espírito Santo. Ele diz: vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. O dia e a hora ninguém vai saber, porque está reservado ao Pai. Mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo sobre a vida de vocês. E os discípulos, eles obedeceram às ordens do Senhor Jesus. Eles ficaram por 10 dias fazendo o quê? Orando. E muitas vezes a experiência do batismo do Espírito Santo precisa da nossa parte uma postura de perseverança em oração. Às vezes nós achamos que é assim automático, a gente pede, recebe, e o receber, ele tem um segredo no reino de Deus, como tenho falado, insistido com você. Quando eu aprendo a receber, eu aprendo a me mover e a receber toda a riqueza que Deus tem preparado para mim. E como eles se prepararam para receber 10 dias de oração. Eles ficaram unidos 10 dias em oração. E 10 dias depois, ou 40 dias depois da festa, 50 dias depois da festa de Pentecostes, né? Penta, que é 50, quando os judeus eles celebravam o recebimento dos 10 mandamentos, nesse mesmo dia, quando o dia de Pentecostes chega, algo distinto acontece. E veja lá, vamos ler lá em Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E o 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então os discípulos tiveram uma experiência. E quando o poder de Deus, em Atos 1:8, é falado sobre a vinda do Espírito Santo com poder, ele é um poder que leva a experiências. E o Espírito Santo veio sobre eles e eles tiveram uma experiência. Eles foram tomados pelo Espírito Santo e o primeiro sinal na vida deles foi falar em línguas. E eles, pelo falar em línguas, as pessoas foram chamando atenção, houve uma aglomeração e a primeira ação dos discípulos, então, impactou toda a cidade, porque eles levantaram e pregaram o Evangelho. A marca do Espírito Santo é a pregação do Evangelho, é a ousadia, é a liberdade de falar: Jesus ama você, posso orar por você, posso abençoar a sua vida. A disposição no coração vem sobre as nossas vidas. E aí você tem outros exemplos nos evangelhos. O próximo exemplo que a gente tem de uma pessoa que teve a experiência com o batismo do Espírito Santo é o próprio apóstolo Paulo. Em Atos 9 ele é apresentado como Saulo, e Saulo ele estava fervendo no seu coração por causa do zelo dele com a lei, e ele queria, e todo aquele que afrontasse a lei era digno de morte, e ele se propõe então a matar os cristãos. E ele fez isso, ele aprovou a morte de Estevão, o primeiro mártir, e assim ele perseguiu outros, colocou outros na cadeia em Jerusalém, e aí ele disse: eu vou estender essa minha missão e vou para Damasco. E ele foi, na sua fúria, a Damasco e teve um encontro com o Senhor Jesus. E nós falamos no domingo passado um pouquinho sobre o impacto da presença de Jesus. Foi tão grande na vida dele que ele chama a Jesus de Senhor, de Kyrios. E a mudança de mente de Paulo representa ali o seu novo nascimento, a experiência que ele teve quando ele reconhece a Jesus como Senhor. E aí ele recebe uma orientação. O Senhor Jesus não fala mais nada com ele. Ele dá uma orientação, ele diz: vá para Damasco
e lá vão lhe dizer o que tem de fazer. Ele não fala adiante com Saulo, ele só dá o primeiro impacto nele, chama a atenção dele. Mas quem vai ministrar a palavra é a igreja. E ele fica então em Damasco, na cidade de Damasco, 3 dias cego, orando e jejuando. Veja o preparo de Paulo para esse momento. Ele sabia e ele começou a ter visões de Deus na vida dele. E você tem esse dom na sua vida também. E nesse ano você vai descobrir que a linguagem do Espírito Santo e a maneira como ele fala com você é por intermédio de visões. E é presente de Deus na sua vida e já está aí. Já está na sua vida, é só abrir o seu coração para isso. Como nós cantamos aqui, abra os olhos do meu coração, e quando eu canto isso, ele faz isso. E a visão do seu coração, os olhos do seu coração, eles estão aí, Deus está te mostrando, e você às vezes acha que é coisa da sua cabeça, e é Deus que está dando, e é Deus que está ministrando, mas nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E ele tem uma visão que um homem vem orar com ele, e ele é cheio do Espírito Santo. E Jesus está consolando ele. E veja o que diz em Atos 9, versículo 17 em diante. Eu dei, né? Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre Saulo as mãos, dizendo: Saulo, irmão, né? O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram os 2 olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Até aí. Não, até aí. Obrigado, eu que exagerei lá. Saulo, ele foi batizado no Espírito Santo por intermédio da imposição de mãos de Ananias. Ele imediatamente aí aceita o batismo nas águas e permaneceu junto aos discípulos. Ele se manteve na comunhão, que é o sinal do batismo no Espírito Santo. A experiência do batismo no Espírito Santo vai me levar a estar junto, a querer estar junto com os outros. O batismo do Espírito Santo normalmente não vai me isolar, só se for por uma questão de tempo, mas ele sempre vai me trazer para dentro da comunhão. Ele tira, como diz o salmista, a pessoa do seu isolamento e o faz conviver em família. E o resultado de Paulo, já na sequência, foi pregar nas sinagogas. Ele começou a pregar justamente o que ele estava perseguindo, que Jesus é Senhor, que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que veio para nos salvar. E eu pulei ali, não pulei, está certo aqui. Tem 2 outras experiências, vê se nós temos tempo, tem sim. A experiência de Filipe. Quando houve a perseguição ali com Saulo, em Jerusalém, e a igreja começou a se dispersar, Filipe, que era um dos 7 que foi ungido para ser diácono na igreja, para servir na igreja, ele vai para a cidade de Samaria, mais ao norte de Jerusalém. E ele ali começa a pregar, as pessoas aceitam a Jesus, tem uma experiência tremenda naquela cidade, e a igreja é estabelecida, e os irmãos lá de Jerusalém escutam do que estava acontecendo. E agora os apóstolos e profetas, eles vêm apoiar o ministério de Filipe. O ministério de Filipe não era um ministério solitário, mas fazia parte, e ele, como evangelista, ele precisava do apoio dos apóstolos e profetas. E aí nós lemos em Atos 8, do versículo 15 ao 17, os quais, descendo para lá, no caso, eles saindo de Jerusalém, Pedro e os outros, e eles, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Uma experiência idêntica. A experiência idêntica aconteceu com Cornélio,
quando na sequência, em Atos capítulo 10, Cornélio ele tem uma visão, uma visitação de Deus na vida dele, por causa da busca, do desejo dele de conhecer a Deus. Enquanto Cornélio recebe a visitação, Pedro recebeu uma visitação de Deus. Pedro teve um êxtase, o poder de Deus levou a ele a uma suspensão das suas emoções, e ele entrou numa visão e interagiu com ela nessa visão, e Deus falou com ele, e ele então obedece à sequência. E aí o que aconteceu? Ele chega na casa de Cornélio e começa a pregar. Enquanto ele estava pregando, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Por quê? Porque também sobre os gentios, quer dizer, os não-judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então Pedro perguntou... Aí não tem, né? Não passei até aí. Veja a experiência deles. Aqui eles estavam preparados, também buscando e querendo conhecer a mensagem do Senhor Jesus. E eles estavam tão preparados que no momento só eles experimentaram todo o processo. E ninguém precisou impor a mão deles. A fome deles era tanta que ao entender a mensagem que Saulo trazia, que Pedro trazia, eles como que atraíram o céu sobre a vida deles, creram em Jesus, creram na palavra, e ao crer no Senhor Jesus, eles também foram batizados no Espírito Santo. Neles nós encontramos uma experiência única de serem, se converterem e serem cheios do Espírito Santo. E aí você tem uma outra experiência, uma terceira e última, uma terceira não, a parte depois de Saulo, né? Uma terceira e última experiência desse relato no livro de Atos com os discípulos de Éfeso. Vamos lá para capítulo 19, quando Paulo ele está na sua viagem missionária, e diz assim: aconteceu que estando Apolo em Corinto, Apolo era um outro pregador do Evangelho, e Apolo, ele pregava só a conversão a Jesus, só o batismo de arrependimento. Ele não falava do batismo no Espírito Santo. E ele falava em parte. Depois, quando lê a história de Atos, você vai ver que Ananias e Safira, eles sentaram com Apolo e explicaram melhor para ele todo o Evangelho, e aí ele começou a pregar de uma forma completa. Mas aqui aconteceu assim, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. E disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. E esses 12 homens, eles haviam crido no Senhor Jesus, porém não tinham conhecimento do Espírito Santo, como muitas vezes acontece. A pessoa recebe ao Senhor Jesus, mas ela não tem ainda a consciência, o entendimento, sabe quem é o Espírito Santo. Muitas vezes acontece uma coisa, depois a outra coisa, um passo de cada vez no entendimento, para que a pessoa vá absorvendo o Evangelho, toda a boa notícia do Senhor Jesus. E ao receberem a imposição de mãos de Paulo e a explicação melhor de Paulo sobre o Evangelho, o Espírito Santo agora vem sobre eles, e assim os discípulos, como os discípulos em Pentecostes, eles também tiveram a experiência do falar em línguas e começaram a profetizar. Esses são exemplos que nós temos no livro de Atos, e o exemplo do Senhor Jesus nos Evangelhos sobre o batismo no Espírito Santo. O interessante é que, quando você vai para as cartas, você não vai encontrar
muitos textos, só 2 textos que falam sobre o batismo do Espírito Santo. Sendo que, por que isso é assim? As cartas, elas foram escritas para corrigir algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. Eram cartas de orientação e de correção de assuntos que não estavam claros na pregação, que não ficaram claros para as igrejas enquanto elas foram recebendo ao Senhor Jesus, enquanto elas foram sendo batizadas no Espírito Santo. Por exemplo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é dito que eles tinham o batismo do Espírito Santo e tinham toda a experiência do Espírito Santo, só que não tinha governo na igreja. O que acontecia sem os 5 ministérios? Quando há só manifestações do Espírito Santo na igreja, só a experiência delas, a igreja fica meio bagunçada. Não tem horário para as coisas. Tudo é só a vontade. E Paulo daí introduz e orienta a necessário do governo, dos 5 ministérios, e orienta a igreja a sua convivência. Eles tinham experiências, não, foi batizado no Espírito Santo, mas inventou lá de ir dormir com a madrasta dele. Eles começaram a se embriagar no meio da ceia. Não, somos livres, cheios do Espírito Santo. Somos livres, podemos beber. Né? A visão distorcida da graça, né? Eu recebi a graça, eu posso viver de qualquer jeito. Não é assim. Aí vem o governo e vai orientando a convivência na vida da igreja. E nós temos uma outra, primeiro texto que eu li, em 1 Coríntios 12, 13, é o texto que Paulo fala que todos nós fomos batizados em um só Espírito. E por isso ele nos fez corpo de Cristo. E em Gálatas, quando ele chama a atenção da igreja, que a igreja começou bem nas coisas do Espírito, ela experimentou o batismo do Espírito Santo, e aí Paulo faz uma pergunta: vocês receberam o Espírito Santo porque vocês tiveram uma vida em ordem, porque vocês eram bonzinhos? Ou vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé? Foi pela pregação da fé. Como hoje estou pregando e lhe incentivando, e lhe ensinando, e lhe instigando a dizer: eu quero o batismo do Espírito Santo na minha vida. É a experiência dos apóstolos, é a experiência minha. É a experiência da igreja, então é a experiência minha. Alguns consideram que, e aí entra na questão da teologia, que as experiências de Atos e as experiências dos evangelhos, eles não constituem doutrina. Doutrina só constitui as cartas. Eu não penso assim. Toda a Escritura foi inspirada por Deus e toda ela me ensina e me traz revelação do entendimento de Deus. Esses dias uma pessoa conhecida minha, ela perguntou para Deus: Deus, por que o Senhor não escancarou, escreveu melhor as coisas para nós, assim, mais lógico para nós? E Deus diz: eu escondi as coisas, para que o meu povo que tem interesse descubra as coisas. E o batismo no Espírito Santo está nas Escrituras, e está ali escondido. E para quem tem um pouquinho de sede, ele vai começando a descobrir. E ao só ler Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, você vai ver uma constante da experiência da igreja com o poder de Deus, com o ser batizado no Espírito Santo. E aí é importante nesse contexto, quando você quer ser batizado no Espírito Santo, você entender que tudo que Deus fez, Ele fez pela palavra. Toda a criação foi feita por intermédio da palavra. E tudo que você quer experimentar na sua vida, Deus lhe dá em primeiro lugar uma palavra, como Ele deu a palavra para os discípulos. Daqui a poucos dias, vocês vão ser batizados no Espírito Santo. João, ele profetizou da mesma forma. Ele tinha uma palavra e disse: Jesus, Ele é maior do que eu. E quando Ele vier, Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Tanto que quando Jesus vem, Ele diz: não, mas a ordem aqui tinha que ser você me batizando e não eu você. E Jesus diz: importa que a justiça seja cumprida. Então hoje,
quando a palavra de Deus ela é profetizada e falada, como a pastora Karen diz, e você toma para si e recebeu aquela palavra, esse ano vai ser um ano extraordinário, de uma experiência profunda com o Espírito Santo. E você diz, uau, isso é para mim, eu recebo isso. E você se torna violento, diz, isso é meu, eu recebo isso. Não é assim, tá bom, obrigado. Aí, dali a meia hora já esqueceu. Não tem expectativa. E Jesus dá a palavra para os discípulos e diz para eles, permaneçam em Jerusalém, e até que vocês sejam tocados pelo poder do Espírito. E eles receberam, nós vamos ser batizados no Espírito Santo, eles receberam a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela precisa desse ambiente de fé para produzir o que foi designada. E ao receber a palavra, eu gero esse ambiente de fé e ela produz por si só o batismo do Espírito Santo na minha vida. Como estava mencionando em Gálatas 3:5, ele concede o Espírito Santo por intermédio da pregação da fé. A minha pregação, apesar de ela ter bastante ensino, por ser uma característica que Deus colocou na minha vida, ela é uma pregação que procura e visa gerar fé no seu coração, de você chegar ao ponto de dizer, eu recebo isso para a minha vida, eu tomo isso para a minha vida. Por isso que eu digo, repita a palavra, para que você comece a receber e dizer, ok, isso é para mim. Muitas vezes eu digo, você recebe essa palavra para que você responda consigo, não só na sua mente e tenha uma concordância, mas no seu coração diga, porque com o coração que se crê e com a boca se fala, se confessa, se concorda a respeito. Então eu preciso expressar a minha fé. Existe um certo tipo de gozação e um certo tipo de chatismo, quando é usado demais isso pelos pastores, repita e repita e repita, aí o povo começa a ficar cansado e para alguns vira uma chacota isso, e até aí os humoristas da igreja, eles tomam esse momento por causa do exagero. Mas é importante que eu repita para mim mesmo e fale para mim mesmo, porque ao crer no coração eu preciso expressar isso com a minha boca. E hoje, como os discípulos, como a igreja testemunhou, você também pode experimentar. Porque o testemunhar, a palavra testemunhar, é dizer faça de novo. Assim como fez na minha vida, faça de novo na sua vida. Quando eu testemunho, eu estou instigando você a crer. As irmãs que testemunharam, elas instigaram você a fazer o mesmo e ter a mesma experiência em Deus na sua vida, seja na experiência de gratidão pela cura e assim por diante. Qual é o resultado do batismo? Aquele que nasceu ao receber a Jesus, nasceu de Deus ao receber ao Senhor Jesus em sua vida, ele precisa ter essa experiência também. E é natural que eu tenha esse desejo dentro de mim. Puxa, eu quero isso para mim. Eu quero essa experiência para mim também. E o Senhor Jesus, ele diz, vocês receberão poder, como eu estava falando, poder para ser testemunha. Para ser uma testemunha tem que ter uma experiência. Se você não tem experiências com o poder de Deus na sua vida, você começa a ficar fraco. Você começa a ficar frio. Você começa a ficar intelectual. Você começa a ficar religioso. Você começa a ficar morno. E eu preciso, todo dia, de uma experiência. O batismo no Espírito Santo é uma experiência como todos os batismos. É uma experiência única, é um ato. Mas é uma atitude constante na minha vida. Por isso que em Efésios, ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Vocês já receberam, agora se encham vocês do Espírito Santo. 4 atitudes, falando, cantando, sendo gratos e se sujeitando uns aos outros. 4 atitudes. Quem é responsável para que eu tenha experiências constantes de ser cheio do Espírito Santo? Eu mesmo. Você é responsável por ser cheio do Espírito Santo.
Quando você gera um ambiente de fé e permite que o Espírito Santo que está no seu espírito comece a se manifestar na sua alma, como? Por intermédio do seu falar, por intermédio do seu canto, das suas emoções, por intermédio da sua gratidão, da sua concordância com Deus sobre o que Ele tem feito e faz na sua vida, pela sua sujeição aos seus irmãos, você vai experimentando mais e mais a Deus na sua vida. E quando Jesus diz assim, né, nós falamos isso nos nossos renovos no ano passado, Ele quer que você tenha a experiência de batismo e a experiência de ensino, de treinamento. E essa é a função do mestre, de treinar, de ensinar a trabalhar com o poder de Deus. Então você tem uma experiência de imersão no Espírito Santo. E aí você precisa ser treinado como você vai sendo mais cheio do Espírito Santo. Você tem uma imersão na sua mudança de mente, que é o arrependimento. Você decide, eu quero pensar e eu vou pensar da maneira que Deus pensa. E você tem uma experiência no seu entendimento, e o seu entendimento, a sua mente começa a se expandir. E agora você vai ser treinado como você consegue expandir mais e mais, arrepender-se mais e mais. Porque a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva. Eu não entendo tudo de uma vez. Eu não entendi tudo até ano passado no Evangelho. Esse ano já aprendi muitas coisas novas. Eu estou num processo de arrependimento, de expansão do meu entendimento sobre o pensar de Deus, sobre o ensino. A cada vez que eu abro as Escrituras, algo mais eu vou aprendendo. Eu vou tendo uma atitude de experiência, um treinamento da parte de Deus. Então eu sempre preciso das duas partes, a experiência e o treinamento. A experiência e o treinamento. Se você não tem essa experiência e treinamento, a vida cristã fica enfadonha. Eu fico pensando, será que eu vou no culto hoje? Será que eu vou na oração? E eu fico na alma. Eu fico na alma, na minha razão. Então, o poder de Deus que vem sobre a nossa vida, ele significa, é um poder de trazer transformação. É o poder de enfrentar uma situação difícil e transformá-la. Então, quando o poder de Deus vem na sua vida e você encontra uma pessoa no meio de dificuldade e você dá testemunho, você acende a ignição, você liga o interruptor, você acende a chama para que o poder de Deus se manifeste. Mas é necessário falar, abrir a boca, como o pastor Werner disse. Não é por acaso que uma pessoa se apresenta na sua vida. E quando se dá testemunho da bondade de Deus na sua vida, o poder de Deus vem e toca a vida da pessoa. A gente diz a pessoa se emociona, mas se sabe que não é emoção. As pessoas às vezes falam assim, puxa, mas que coisa boa. Elas dizem coisa. E nós sabemos que é a presença do Espírito Santo. Até me emocionei. A pessoa acha que é a emoção dela, e você sabe que é a presença do Espírito Santo tocando a vida dela. O poder de Deus tem essa função, e o batismo do Espírito Santo, ele manifesta em nossas vidas. Quer dizer, ao recebermos poder de Deus para testemunhar, recebemos a habilidade de agir e fazer diferença. Quer dizer, nós nos tornamos ativos. Como Daniel dizia na sua profecia, o povo de Deus, ele tem um conhecimento aumentado na vida deles, eles vão experimentar a metanoia, eles vão experimentar o pensamento e vão se tornar ativos. O povo de Deus conhece a Deus e ele é um povo ativo. E na sequência nós podíamos citar muitas coisas, eu não vou entrar no assunto porque aí nós podíamos sentar e estudar. O fruto do Espírito, aonde que ele se manifesta? Na minha alma. A paz, a justiça, a alegria, a paciência. Eu não preciso passar por uma situação dificultosa para eu aprender e ensinar a minha alma a ser paciente. Não, eu já tenho essa paciência na minha vida, porque o Espírito Santo habita na minha vida. E ao enfrentar uma dificuldade, essa paciência, como eu gosto de dizer, a ciência da paz, ela vai se manifestar e abençoar as pessoas. O fruto é um fruto. Para quê? Para que as pessoas possam comer de nós.
Como Jesus diz, possam comer da minha carne e tomar do meu sangue. Quando você dá teu testemunho e você compartilha a tua paz com uma pessoa, você está compartilhando algo que o Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é um fruto e a natureza dele que se manifesta na sua alma para servir pessoas com o agir de Deus. As manifestações do Espírito é um outro resultado. Você recebe as manifestações do Espírito, que não são dons do Espírito, são as manifestações do Espírito. As manifestações do Espírito vêm com palavras de poder, que são 3. Elas vêm com... aí já me atrapalhei, né? São 9 ao total. E aí, vamos lá para... ETM, se você não fez a sua inscrição ainda para esse ano, a gente estuda lá detalhadamente as 9 manifestações do Espírito Santo, como são 9 as manifestações do fruto do Espírito Santo. Curiosidade, né, diz que a pomba, ela tem na ramificação das suas asas 9 estruturas chaves, né, para cada lado. Assim você tem na sua vida o fruto do Espírito, você tem as manifestações do Espírito, e como eu estava citando já antes em Romanos 8,14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o poder de Deus irá nos guiar em todas as situações. Esses dias o Ronald deu testemunho, né? Ele dizia assim: eu não sei como eu vou fazer. Não diga eu não sei, porque você sabe. Como assim? O Espírito Santo não habita na sua vida? Você tem a resposta. Eu não sei o que fazer. Não diga eu não sei o que fazer. Fale de forma diferente. O Espírito Santo vai me ensinar. Eu ainda não sei. Porque se você diz eu não sei, fechou a porta da criatividade que Deus quer te dar. Quando você diz eu ainda não tenho a solução, mas daqui a pouco ela vem, o Espírito Santo vai me revelar. Por quê? Porque a palavra para você ter um diagnóstico é a palavra de conhecimento. Para você saber o que fazer, é palavra de sabedoria. Eu preciso de um diagnóstico, preciso da manifestação do Espírito Santo na minha empresa. Para onde que é dado as manifestações do Espírito Santo? Para usar na sua casa. Ter o diagnóstico, ter as soluções que você precisa. Você tem uma opressão maligna da casa, você tem discernimento de espíritos. Não é? Você precisa de uma revelação da palavra de Deus, você tem a oração em línguas, que vai te preparar para você receber a revelação em línguas, a revelação da palavra de Deus. Te preparar a receber as manifestações do Espírito Santo. É o gatilho que faz com que as manifestações venham para a sua vida. Você é guiado pelo Espírito Santo. Não diga eu não sei o que fazer. O Espírito Santo vai me ensinar o que eu tenho que fazer. Eu não tenho clareza ainda, né, do que vem diante de mim. Mas eu sei uma coisa, que o Espírito Santo está na minha vida. E Ele me guia em todas as coisas. Seja uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé, ela tem um pensamento, não gosto de falar assim, mas vou falar. Tem um pensamento sempre positivo. Sempre de solução. Porque quando você entra na vida do Espírito, nós vamos trabalhar isso no andar no Espírito, você entra numa experiência ilimitada. Porque quando você caminha com fé, ao que tem fé, todas as coisas são. Nada é impossível a quem tem fé. Você entra no campo do ilimitado. Você não diga assim, eu não sei, eu não consigo. Porque a sua habilidade vem de Deus. Diga simplesmente: Senhor, cumpra-se em mim, se eu querer. Eu estou aqui batendo os 2 joelhos. Mas o Senhor vai me dar a solução aqui. Eu não sei o que fazer, não sei o que pensar. Mas o Senhor tem a sua solução. Sempre quando você tem o teu coração aberto, você permite o Espírito Santo a se manifestar na sua vida. Quando se diz eu não sei, você permite a incredulidade agir. A gente precisa trocar a nossa maneira de falar, e isso vem pelo falar em línguas. Essa maneira de tocar. Então o poder de Deus, ele vem sobre as nossas vidas, trazer revelações, como nós falamos na semana passada, lá de 1 Coríntios 2, eu não li o texto, né? O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que nem penetrou no coração, Deus tem preparado para você. E Deus tem preparado, e às vezes a gente para ali, e o próximo versículo diz: mas Deus não o revelou. Pelo seu Espírito, você tem revelação do Espírito Santo na sua vida.
Quando você entra na vida de uma pessoa no natural, você não sabe. Mas Deus vai lhe revelar o que é necessário para abençoar aquela vida. É só ter uma atitude de um coração aberto, de um coração de fé. Vai dar certo, Ele vai me ensinar aqui. Eu vou orar e Ele vai falar. Na sua simplicidade, o Espírito Santo gosta de agir. Não na sua lógica, mas na sua simplicidade e disposição. Depois do entendimento, Ele vem e vai marcando a sua vida. Amém, queridos? Como eu falei, a experiência do batismo no Espírito Santo é um ato, é um momento específico, mas é uma atitude constante na nossa vida. Se eu preciso me encher do Espírito Santo, ele está dizendo ao reverso ao quê? Lendo ao contrário. Se eu preciso me encher, é sinal de que eu me esvazio. Então, tem momentos que eu posso estar cheio do Espírito Santo? Tem. Tem momentos que eu posso estar vazio do Espírito Santo? Tem. Falando em outros termos, tem tempos que Ele tem mais liberdade de agir na nossa vida? Tem. A gente está cheio do Espírito Santo. Tem momentos que a gente... Tem 3 palavras lá, né? A gente apaga, a gente abafa, a gente resiste, entristece o Espírito Santo. E aí a gente esvazia. E aí o que a gente quer? Ser cheio ou entristecer o Espírito Santo? A gente apaga o Espírito Santo quando a gente não acolhe uma palavra profética na vida da gente. Quando a gente não recebe a palavra de Deus como palavra de Deus. Porque ela é fogo puro na minha vida, ela me incendeia. E quando eu leio a palavra e me alimento dela, eu vou sendo cheio do Espírito Santo. Você, meu irmão, minha irmã, nós como igreja, fomos chamados para ser uma igreja que anda no Espírito. Que é uma igreja que é cheia do Espírito Santo. E como filho de Deus, você será conduzido a ter essa experiência do batismo no Espírito Santo e sempre vai ser animado e encorajado a se encher do Espírito Santo. Ah, pastor, eu já tive a experiência do batismo no Espírito Santo. O que eu faço para nessa noite, hoje, eu ser cheio de novo do Espírito Santo? Efésios 5:18. Eu vou citar só de memória, mas você pode ler em casa. Diz, enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriaguem aí com vinho, mas se encha do Espírito Santo. Como é que você faz? Falando com você mesmo. Fale com você mesmo. Nós já ministramos há um tempo atrás sobre isso. Fale com você mesmo. Fale com você mesmo em salmos, em hinos. Comece a falar, Deus é bom, obrigado que o Senhor tem agido na minha vida, o Senhor é fiel. Isso é falar em salmos, isso é falar em hinos, né? E aí você começa a cantar no Espírito, você começa a falar no Espírito, você começa a cantarolar um cântico, né? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, obrigado, Senhor. Daí você entra no terceiro, que é obrigado, Senhor. Obrigado, que o Senhor sempre é bom. Essa circunstância não me define, essa dificuldade que eu passo, ela não é um impedimento na minha vida. É um momento em que o Senhor vai mostrar o seu milagre aqui, e você começa a agradecer, e você sujeita a sua vida aos seus irmãos quando você pede oração, quando se diz, por favor, ore por mim. Você sujeita a vida dos seus irmãos quando se pega aquela palavra que você recebeu e diz assim, o que essa palavra diz para você? É verdade isso aqui? Confere essa palavra na minha vida. Sujeitar-se ao meu irmão significa eu pegar essa promessa, uma palavra profética, né? Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor e será grande a paz. Você concorda comigo e ora por essa palavra sobre a minha vida, que ela se cumpra na minha vida, na vida dos meus filhos? Isso é ser igreja, é se submeter uns aos outros. Ninguém tem tudo completo. Nós só temos completo quando nós estamos juntos. E você hoje pode ter uma experiência de ser cheio do Espírito Santo. Cada louvor que nós temos aqui
Por que tem louvor? Para você expressar, você fala a Deus, os teus salmos, hinos, eles descrevem a Deus. Você agradece a Deus no meio dos louvores. Entre um cântico e o outro, você tem um tempo de expressar sua gratidão, ficar falando em línguas. Ou quando eles simplesmente tocam uma música, o que você faz? Você começa a cantarolar em línguas até entrar a próxima música. Você vai se enchendo do Espírito Santo. E isso agrada ao seu Pai Celeste. Ele põe lá o like que ele gosta da sua vida, né? Puxa, legal que ele está fazendo isso, né? Ele entra nesse canal da sua vida lá e curte com você aquele momento e começa a manifestar o Espírito Santo mais e mais na sua vida. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza?